keep asking where I go next. All we're chasing is a sunset. Get my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Ó, Celene também serve. Pessoal, boa tarde, Rodrigo, boa tarde. Obrigado por atender o convite da FEAM para nos brindar aqui com as novidades acerca de dengue. Na verdade, todos nós achamos, hoje mesmo, alguém chegou para mim e falou assim, vamos lá, oi, boa tarde, chega aí. Vamos lá ver a palestra do Rodrigo sobre dengue e tal. Eu falei, interessante, né? A gente está aí há 40 anos ouvindo falar de dengue e todo mundo acha que sabe como tratar dengue, como conduzir os casos, né? Como fazer diagnóstico. Acha que tudo é a mesma coisa, mas não é, né? As coisas mudam, né? O próprio vírus é mutante, né? Nós temos aí vários tipos de vírus e a conduta muda, a forma como se aborda a doença muda. Então é isso que nós hoje vamos ver aqui com o doutor Rodrigo, que vai nos brindar aí com as novidades acerca de como abordar e como tratar os casos de dengue. Rodrigo, mais uma vez, obrigado pela presença, tá? Imagina, prazer é meu. Tem uma coisinha para passar? Passo por aqui? Eu passo por já. Nossa, então tá bom. Bom, gente, enquanto a gente consegue aqui o modo de apresentação, para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Lins, eu sou médico infectologista, eu trabalhei aqui nesse hospital um tempão, 5 anos, 6 anos, e tenho um carinho enorme pela casa, então é realmente um prazer estar aqui. Eu trabalho no HMJ, trabalho na Santa Casa, dou aula na Estácio, aqui em Angra. Minhas outras ocupações, eu sou presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro, tenho mestrado e doutorado não em dengue, mas completei no ano passado aí essa última aventura do doutorado. E, falar de dengue é um desafio para o infectologista, que todo ano parece que a gente está falando a mesma coisa de dengue e tudo mais, mas vou mostrar para vocês que é importante pra caramba, apesar de que lá em 1995, eu vou mostrar por que a gente precisa continuar falando de dengue, como que isso faz diferença na mortalidade da doença. Então, pode passar, meu amigo. Então vamos lá. Então a gente estuda dengue dentro de um capítulo de doenças chamado arboviroses e, curiosamente, arbovírus não é uma classificação taxonômica, não é uma família, um gênero, nada. É um grupo de doenças que as pessoas decidiram estudar juntas. O vírus da dengue não é da mesma família, por exemplo, que o vírus da chikungunya, né? Então, arboviroses são doenças virais transmitidas por artrópodes, né? Transmitidas por picadas de artrópodes, de insetos. Esse grupo foi, assim, juntaram essa galera porque eles queriam estudar vírus que causavam encefalites. Então, há um tempasso atrás. Então, isso aí já fica de uma curiosidade aí para a gente começar o nosso papo. Pode passar mais um, meu amigo. Então, assim, as características de doença, a gente vai falar um pouquinho de epidemiologia daqui a pouco, mas são muito parecidas com outras doenças virais no sentido de que elas podem fazer quase nada e também trazer casos muito graves e potencialmente fatais. E mesmo as outras arboviroses, que, poxa, mas Zika, chikungunya não faz tanto caso fatal, né? Não é isso tudo. Em compensação, são 2 doenças que conseguem trazer sequelas muito, muito, muito graves, né? E de prazo muitíssimo longo. São doenças muito mais prevalentes nos meses quentes por conta da atividade dos artrópodes que as transmitem. E é difícil de você diferenciar o quadro clínico delas. Pode trazer mais um pouquinho. Beleza, então vocês estão super habituados a ver essa tabelinha que tem em todos os manuais e publicações
do Ministério da Saúde tentando diferenciar as doenças com os sintomas. Mas, putz, isso é muito difícil de fazer na prática. Isso é muito legal para dar uma ideia inicial, tá? Então, olha, caramba, o camarada está com muita febre, então febre tem várias cruzes ali em dengue, então, putz, isso não é zika. Putz, não tem isso. Você não tem como usar isso para diferenciar doente na cadeira do seu consultório. Tá? Então, isso aqui é para dar uma ideia geral, ou dos sintomas que são mais prevalentes, ou dos sintomas que têm mais intensidade. Mas você pode ter zika com febre mais alta, você pode ter dengue com rastros cutâneos mais importante, mais notável. Em geral, não tem, a gente estava comentando agora na UTI, antes de eu subir aqui, sintomas respiratórios, mas vocês vão encontrar nota de sintoma respiratório, primeiro porque as pessoas podem ter mais de uma coisa, tá? E outros motivos, além de ter, sei lá, uma virose respiratória junto com coriza. E a outra coisa interessante dessa tabela é que você pode ter mais de um desses junto. Então, passa mais um. Então, em 2015... mais um de novo, desculpa. É porque essa letrinha ficou assim. É porque a minha esposa é lá da Serra Gaúcha. E ela fala com um sotaque bem carregado. Quando ela vê um negócio que não está certo, ela pega e fala assim, não, né? Então eu coloquei esse slide aqui meio que brincando com ela quando eu estava montando a aula, que ela estava do meu lado. Que você não consegue usar isso, então, para separar os doentes, falar assim, ó, com certeza é zika, eu não preciso testar, ou eu não preciso... Né? A gente tem que fazer esse exercício aí para diferenciar as doenças. Pode ir mais um. Então, em 2013 foi publicado, por exemplo, uma dos surtos em que você tinha altas taxas de co-infecção. Então, nesse local na Índia, era comum que os pacientes fossem co-infectados com mais de uma arbovirose. E isso acontece aqui também. Pode passar mais um, meu amigo. Por que é importante, mesmo depois de 1995, a gente falar de dengue e febre amarela, por exemplo? Eu coloquei aqui um estudo de febre amarela e um de dengue mostrando a mesma coisa. São doenças cíclicas, a gente tem anos muito piores do que outros, né? A pior de dengue que eu peguei foi 2008. E aí é muito interessante, porque a linha é letalidade de doença e as barrinhas são incidência de casos. E vocês vão ver que a letalidade é maior quando tem menos caso. E isso é um fenômeno interessante, porque as pessoas não estão treinadas, elas não estão fazendo a classificação da Organização Mundial da Saúde, elas não estão traçando as condutas de acordo com a classificação. Elas começam a fazer mais as coisas da cabeça delas e acaba que os pacientes têm desfechos piores. Pode passar mais um, meu amigo. Mesma coisa, só que com dengue. A letalidade é maior quando você tem menos casos de doença. Pode passar mais um. Mestre, eu acho que eu consigo também ficar aqui tranquilo e te dou uma folga, cara. O que você acha? Tranquilo? Fica ali, porque a câmera não pega. A câmera não Tem tá pegando certeza? aqui, não. Ela fica escondidinha. Então tá bom. Então, esse é uma... Coitado, né? Esse é o manual de 2024 de dengue do Ministério da Saúde, que foi publicado agora. Então, o nosso roteiro para falar de dengue, dado que a gente conseguiu estabelecer a importância tanto de diagnóstico diferencial quanto de letalidade, é falar um pouquinho desses 4 pontos. Teoricamente eram 3 pontos, mas como eu sou um grande entusiasta de vacinas, eu vou praticamente empurrar para vocês no finalzinho a parte de imunizações. Vamos lá, meu amigo. Então, esse aqui é um histórico da incidência de dengue desse documento que não é o último, mas que tem umas coisas bem bacanas para eu falar para vocês. Então, a primeira coisa que é muito digna de nota é o comportamento de epidemia cíclica, em que você tem anos com alta incidência de casos e anos de vale. Anos de alta incidência, anos de vale, e aqui a gente está tendo altíssima incidência. Lembrando que em 2023 a gente teve mais casos de dengue que em 2022, sendo que esse gráfico só vai até o comecinho de setembro. Então, 2023 teve muito mais casos que 2022. O Ministério da Saúde fez um alerta bem importante no começo do ano 2023, igualzinho ele está fazendo agora em 2024, por motivos muito parecidos. Outra coisa que vale a pena mostrar aqui para vocês é que dengue é muito mais prevalente
praticamente todos os anos do que as demais arboviroses. Destaque para aquele quadradinho verde lá em cima, que foi a epidemia de Zika de 2015-2016. Tá? E febre amarela em 2017, teve também bastante coisa, mas febre amarela não está aqui. Pode passar mais um, meu amigo. E aí, o que acontece? Esse aqui é o mesmíssimo documento, a curva cinza, né? Toda essa área que está pintada de cinza era onde a gente esperaria que caíssem os casos comparando com os anos anteriores. E a linha azul foi onde eles acabaram parando. Essa linha azul já estava dando um alarme desde aqui de trás, ela estava bem em cima da área cinza e aqui ela cai de volta para a área cinza no finalzinho de dezembro e depois ela aumenta. Esses alertas de incidência com relação ao ano anterior podem ter duas interpretações. A primeira interpretação é uma coisa que acontece super comumente em influenza, que é você não necessariamente sinalizar que você vai ter uma curva maior, você vai ter uma grande epidemia, mas pode significar que você vai ter o componente sazonal da doença mais cedo. Então, o pico da epidemia de influenza, ele dança um pouquinho dentro do inverno, assim como, obviamente, a da dengue pode dançar um pouquinho no verão. Tá? Pode chegar um pouquinho para a direita, um pouquinho da esquerda. Mas, é claro, a gente sempre se prepara para o pior cenário e a gente sempre estima que quando está maior do que os anos anteriores, a gente vai ter uma epidemia de proporções maiores. E é isso que a gente está esperando para 2024. Pode passar mais um. Por região sudeste e região sul são as regiões mais importantes e que têm mais incidência de doença. Né? Então, a gente às vezes tem até uma certa tendência a achar que as nossas regiões, né, são menos atingidas. Então, ou nós somos os piores, ou pelo menos nós temos os melhores sistemas de notificação. Mas eu vou mostrar para vocês que o sistema de notificação do estado do Rio de Janeiro não é um espetáculo. Pode passar mais um. Não, vamos chegar a falar desse jeito, né? Mas, então, só para apresentar os dados de sorotipos. Então, dengue tem 4 sorotipos mais importantes circulando no Brasil, na América Latina, no mundo, de certa forma, apesar de existir um 5º sorotipo que foi descoberto há alguns anos na Ásia, mas nunca apareceu por aqui, graças a Deus. Que assim permaneça. De novo, dengue 1, quase o Brasil inteiro, dengue 2 prevalentes em alguns lugares do norte e do nordeste, mas a gente tem um lugar do Brasil em que predominantemente a gente teve mais dengue 3 do que o resto todo, e eu consigo dizer para vocês que na região sudeste a gente teve 4 casos de dengue 4 isolados nos últimos meses, 2 deles no Rio de Janeiro. Tá? As informações que eu tive de boca são casos importados, mas são informações de boca. Por que dengue tem essa característica de epidemia cíclica? Porque você consegue uma imunidade durante um tempo para a infecção que você já teve. Então a tendência é que se você está tendo dengue 2, você vai infectar todo mundo, não vai ter mais quem infectar, a incidência cai, e aí você vai ter ou um outro sorotipo ocupando o espaço, ou uma variante muito importante daquele mesmo sorotipo reinfectando todo mundo de volta, e você fica epidemia sem epidemia, epidemia sem epidemia. E aqui vocês conseguem ver na série histórica dos sorotipos como que isso foi acontecendo. Então a gente tem dengue 1, dengue... Esse aqui é o 3 ou 4, esse é o 3 e esse aqui é o 4. Então nos últimos anos a gente já teve epidemias de dengue 3, de dengue 4, e eles vão tomando os lugares uns dos outros no nosso país. Pode passar mais um, meu amigo. Beleza. Quem é que tem doença grave por dengue, por faixa etária? Tá? Então, o que vocês estão vendo aqui? As linhas azuis, as barrinhas azuis são casos graves que levaram à hospitalização, tá? E a linha vermelha é letalidade. Tá? Então a letalidade passa a ser mais importante a partir dos 30 anos, sendo que a galera de 60 a mais é a galera que mais morre. Tá? Eu ia falar 50 a mais, mas falei 60 a mais aí porque, né, fazendo um favor para os amigos. E em hospitalização, a mesma coisa, os mais idosos também acabam se dando um pouco pior, mas as crianças também hospitalizam muito com doença grave. E aí, por exemplo, vocês já ouviram falar que a vacina da dengue está sendo indicada
para uma faixa etária muito estreita, de 10 a 14 anos, porque é uma das faixas que mais hospitaliza. A vacina não mostrou eficácia nos estudos para 4 anos ou menos e não foi feitos estudos com 60 a mais. Então, eles optaram por não vacinar essa ponta, nem essa ponta, e acabaram nessa faixa etária aqui para indicar. O laboratório fabrica poucas doses, 6 milhões e meio, que para o Brasil é nada, e aí a gente acabou com uma faixa de vacina para uma população muito estreita. Pode passar mais um, meu amigo. Só para mostrar uma coisa também interessante. Aqui vocês estão vendo casos por faixa etária. Então, você tem uma carga de doença significativa em pessoas mais jovens e muito mais significativa em pessoas mais velhas, mas com óbitos, com letalidade. Os óbitos estão grosseiramente nas pessoas mais velhas. Pode passar mais um. Beleza, então o que a gente tem aqui? Azul claro 2023, primeiras semanas de 2024, muito acima do que a gente tinha em 2023. Então, de novo, será que a gente está tendo alguma coisa mais cedo? A gente está se preparando para ter uma coisa maior, tá? Para a gente ter mais casos. Tradicionalmente, a pior etapa é março, abril, com relação à curva epidêmica de dengue. Então, pode passar mais um, meu amigo. Apesar da gente não saber exatamente a previsão do futuro para março e abril, estima-se que a nossa curva vai ser pior do que a do ano passado. Pode passar mais um. Para a gente conseguir ter dados melhores e eu conseguir falar para vocês mais do estado e do município do Rio de Janeiro, a gente precisa prestar muita atenção nesse documento aqui que as pessoas tendem a não preencher. Esse não é um documento exclusivo de emergências de hospitais, isso tem que ser preenchido em consultórios, em todos os casos que você atenda alguém com suspeita de dengue. Pode ser preenchido por qualquer profissional de saúde, idealmente pelo médico que está fazendo a entrevista, porque ele tem os dados todos ali na cabeça na hora com o paciente na frente, mas qualquer pessoa pode preencher, qualquer pessoa do hospital pode assinar e enviar isso aqui para notificação. Pode passar mais um, por favor, ajudem muito com isso aqui. Por quê? Óbitos no município do Rio de Janeiro, série histórica, de 2017 até 2023, temos registrados 7 óbitos por dengue. Sensacional, né? A quantidade de informação que a gente tem. Em 2023, no estado, a gente tem 9 óbitos. Aquela quantidade, cara. Impossível, né? Então, assim, a gente tem que dar uma melhorada muito importante nisso aqui. A gente tem que dar uma melhorada muito importante nisso aqui. Pode passar mais um, meu amigo? Eu não falei, mas a região nossa, né, Bahia da Ilha Grande, Paraty e Angra, é uma das regiões do estado que tem a maior incidência de arbovirose. Tá? A gente tem uma região no norte do estado e a gente aqui no sul do estado com a maior incidência de dengue. Eu achei que eu tinha colocado esse slide, eu fiz uma aula só sobre epidemiologia no CREMERG e tirei o slide na hora de vir para cá. Putz, grila. Então vamos falar de clínica da doença e depois da classificação e conduta. Clínica da doença, eu coloquei aqui primeiro fase febril, então a primeira coisa que eu queria falar para vocês disparado é que dengue é uma doença bifásica. Tem uma fase febril e uma fase inflamatória que vai gerar doença crítica, doença grave. Elas nunca estão espelhadas juntas. Uma pode vir quase junto da outra e, para o nosso desespero, elas podem ter um certo espaço entre elas, o suficiente para você achar que o paciente está melhorando e ele te passar a perna 24, 48 horas depois. Eu trabalhei 10 anos no Hospital Naval Marcílio Dias. Um hospital, como todos os hospitais, bem louco, mas eu gosto muito dele também. E lá eu atendi uma gestante, estava internada na enfermaria de DIP, eu fiz minha especialização no Marcílio Dias, e a gestante estava ótima, ela teve o filho durante a internação, e ela começou a ter a melhora da febre e tudo mais. Estava excelente, eu dei alta para ela de manhã, ela era de São Pedro da Aldeia.
E ela falou, não tenho como ir embora do hospital, meu marido vai sair lá da base de não sei aonde, vem me pegar aqui de noite, posso ficar até de noite? Dia seguinte, fui passar visita, morreu. Estava ótima, excelente, todos os exames normais, raio-x normal. No dia seguinte ela morreu, cara, de tarde, síndrome inflamatória grotesca, pulmão de Sara. Assustador. Graças a Deus o marido não podia pegar, porque se tivesse pegado eu ia ficar com esse caso na cabeça pro resto da vida. Então, menos de 40 anos. Então, assim, é um negócio assustador e tanto os doentes com dengue quanto os doentes com febre amarela podem te passar a perna nesse pequeno intervalo, às vezes, que tem da fase febril para a fase inflamatória. Pode passar mais um, meu amigo. Desculpa, aí não falei nada do slide, né? Pô, que cara de pau, né? Vai falando da cabeça dele e vai passando os slides. Volta um antes. Então, falei para vocês que os sintomas podem ser sintomas presentes em praticamente todas as infecções virais. O que eu diria que aqui tem um destaque um pouco maior? Febre pode ser uma febre alta, quase todos os casos têm febre. Dor retroorbitária é um sintoma muito proeminente, você pedir para o camarada olhar para o lado, ele não conseguir, mandar aquele olhar 43 e ele sentir dor, te avisar que aquilo é uma coisa muito dolorosa, e a parte de mialgia, artralgia e prostração é uma parte muito importante. Tá? Então é muito comum que essa mialgia seja intensa. Agora sim, ainda dor trabalho, né, cara? Então, aqui para a gente dar uma olhada só em rash cutâneo, a gente tem muito na cabeça que zika dá rash cutâneo com muita frequência, dengue também pode dar, e aqui eu aproveito para falar que qualquer infecção viral pode dar, a gripe pode dar, a mononucleose pode dar, qualquer infecção viral pode fazer rash cutâneo. Então, esse aí é o danado, e aparece uma quantidade semi-razoável de casos de dengue. Pode passar mais um. Vocês já ouviram falar que em dengue a primeira infecção geralmente é mais tranquila do que as infecções subsequentes e que as infecções subsequentes têm um risco maior de evoluir para dengue grave do que a primeira. Eu também falei para vocês que você ganha uma imunidade temporária ao mesmo sorotipo de vírus, né? Então, o que a gente está vendo aqui é tua formação de anticorpos após a primeira dengue, tá? De anticorpos com ação neutralizante contra aquele sorotipo. Quando você tem a mudança da epidemiologia, com sorotipos diferentes ou com uma mutação importante naquele sorotipo, os teus anticorpos neutralizantes, eles te ferram muito poderosamente, porque, primeiro, eles não neutralizam nada e eles ficam somando atividade inflamatória frente àquele vírus. Né? E isso vai fazer com que a fase inflamatória tenha mais inflamação por mais tempo e você evolua para a doença grave com uma frequência maior. Tá? Pode passar mais um, meu amigo. E só para mostrar, então, que isso não acontece só com sorotipos diferentes. Você fala, pô, Rodrigo, mas você mostrou lá, era dengue 1 nos últimos anos. Você pode ter mutações de dengue 1 que têm um risco maior para a doença grave, como, por exemplo, essas duas mutações aqui relacionadas com síndrome de choque por dengue. Né? Então, ainda tem isso. Então vamos lá, fisiopatologia da dengue. Tem dois fenômenos mais importantes que é muito legal a gente lembrar, inclusive para quando a gente for pensar em como que a gente vai tratar o choque da dengue. Tá? O primeiro, síndrome de permeabilidade vascular da dengue, tá? Que pode ser entendido como uma vasculite. Então essa fase inflamatória vai se manifestar como inflamação nos vasos sanguíneos e todo o tecido inflamado tem uma tendência à dilatação pela inflamação e extravasamento de líquido. Tá? Ele é responsável por todos aqueles fenômenos que são comuns, então, em dengue. Hemoconcentração, porque extravasamento de líquido, ficam as hemácias ali, então é a panela de feijão furada, você acaba com um feijão com pouco caldo e muito caroço.
Então, é uma marca super registrada da dengue. E é uma marca que as pessoas deveriam ter até mais na cabeça do que a plaquetopenia. Eu vejo as pessoas muito assim com a plaquetopenia. Plaquetopenia! E às vezes acabam não olhando tão criticamente ou tão atentamente para a hemoconcentração, que é, digamos, é a grande cereja do bolo, é a grande coisa que você devia estar prestando atenção. Se esse extravasamento de líquido for um extravasamento ainda mais importante, você vai ter sangramento, extravasamento realmente de grandes quantidades de líquido que vão levar, inclusive, a choque hipovolêmico. Igual o choque, que nem o camarada que sangrou muito, que nem o camarada da sepse. É o mesmo choque. Choque hipovolêmico secundário a essa síndrome de permeabilidade vascular. É uma perda maciça de líquido para o terceiro espaço. Segundo componente da fisiopatologia que eu queria que vocês lembrassem é que existe um componente, de certa forma, autoimune dessa fase inflamatória que vai destruindo as suas plaquetas. E por isso que a transfusão de plaqueta é tão pouco indicada na dengue. Porque quando você transfunde plaqueta para um paciente com dengue, é como se você estivesse tentando apagar uma fogueira com gasolina. E aí você acaba destruindo todas aquelas plaquetas novas que você coloca lá e você está dando um grande estímulo para a perpetuação do estado inflamatório. Então, estado pró-inflamatório produz a plaquetopenia e a síndrome de permeabilidade vascular vai produzir a hemoconcentração, sangramento e choque. Então, beleza. Então, Rodrigo, quando é que eu tenho que começar a ficar preocupado com essa galera, né? Então, aqueles camaradas com febre, tudo bem. Mas quando é que esse camarada me dá sinais de que ele realmente vai evoluir para uma doença mais grave? Então, aqui estão os famosos sinais de alarme da dengue. Então, as pessoas falam muito isso, os noticiários perguntam muito isso. Então, quais são os sinais de alarme? Dor abdominal intensa contínua, náusea e vômito persistente. Muitas vezes o camarada pode até ter um sangramento que, caramba, não está visível, tá? Pode ter um sangramento para dentro da cavidade abdominal. E esse processo inflamatório pode inflamar muito o fígado e a cápsula hepática, né? Que é onde está toda a parte com a sensibilidade dolorosa que você sente do fígado, está na cápsula. Então, a dengue comumente faz hepatite. A febre amarela é muito parecidinha com a dengue, também pode fazer hepatite. Esse aqui não é qualquer dor abdominal, apenas as dores intensas e contínuas. O camarada fala, não, tive um pouco de dor abdominal, está com dor agora? Não, tive um pouquinho de manhã, agora não tenho mais. Não é esse camarada, é o camarada que tem dor intensa e contínua, vômitos persistentes. Eu tive um episódio de vômito. Não é esse camarada, o camarada com vômitos persistentes. Esses são sinais de alerta bem comuns. Aumento progressivo do hematócrito, sinal de síndrome de permeabilidade vascular e hepatomegalia, de certa forma, eu já comentei junto com a dor abdominal e os vômitos. Qualquer tipo de sangramento, mesmo um sangramento pequeno, é um sinal de alarme, não é que é dengue grave. E os demais, hipotensão ou lipotímia, letargia ou irritabilidade, esses já estão mais voltados a uma sepse até precoce, talvez. Então, são sinais de alarme. Acúmulo de líquido também pode acontecer com essa inflamação, então pode virar derrame pleural, derrame pericárdico, ascite, também pode acontecer, também é sinal de alarme. Pode passar mais uma. Prova do laço. No último treinamento, na verdade, fiz as críticas da prova do laço antes, assim, porque eu acho que a prova do laço não tem muito lugar, a não ser que você esteja num lugar de recurso extremamente limitado. O ponto é que, há algum tempo atrás, a prova do laço ajudava a discernir os grupos A e o grupo B da classificação da Organização Mundial da Saúde. Era uma das coisas que poderia definir o camarada como mudança de grupo. Não é mais, não está mais lá. Então, prova do laço num local que tem recurso não faz muito sentido a gente fazer, tá? Vou falar para vocês mais ou menos como é que faz, por via das dúvidas, mas não vejo como uma coisa a ser implementada na rotina, apesar de estar descrito lá no manual com algumas considerações mais ou menos a esse respeito. Então, prova do laço, você faz um quadradinho de 2,5 por 2,5 centímetros, afere a pressão do camarada, chega na pressão arterial média, que é você pegar a sistólica e a diastólica, somar e dividir por 2, infla de novo o manguito naquela pressão e deixa lá
5 minutos. E aí depois você olha como é que ficou, pode passar que tem uma foto aqui do camarada e ele vai fazer algumas dessas petequias. Tá? Isso é completamente diferente daquele racho cutâneo que a gente viu antes, tá? Todo mundo super concorda. Beleza, 3 balançar a cabeça eu já acho que concorda. Então, basicamente é isso aí, está descrito aqui, você pegar, somar, dividir por 2 e tudo mais, e você tem a prova do laço positivo se você tiver mais do que tantas petecas, mais do que 10 petecas, do que 20 petecas. Não lembro o número de petecas. Pode passar mais um. Mas aqui, por exemplo, no Hospital de Praia Brava, não teria por que você ficar fazendo prova do laço. Em todo mundo, você tem o hemograma, você tem os sinais de alarme, você tem a classificação do OMS. Não precisaria fazer prova do laço em todo mundo. E a gente tem, então, aqui também a fase crítica. Tá? Então, a fase crítica, a gente está falando de dengue grave, a gente está falando do último grupo de classificação que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então é um camarada que ele tem choque, ele tem esse acúmulo de líquido, de derrame pericárdico, derrame pleural, acúmulo de líquido abdominal da ascite, sangramentos graves e disfunções orgânicas. Esse camarada, não tem dúvida, esse é o camarada que tem que ir para terapia intensiva. Então essa é a dengue na sua fase pior. Obviamente o camarada não precisa nem ter a fase crítica. Alguns têm, a maior parte tem apenas a fase febril e depois não tem a fase inflamatória. Mas quando tem e evolui para dengue grave, esse aqui é o perigo. O quadro mais importante de diagnóstico é o choque compensado, é o comecinho do choque. Tá? Porque nessa parte o camarada ele já precisa de um apoio de reposição líquida importante, mas ele ainda não tem aquele choque declarado. Né? Os sintomas, as coisas que a gente tem que tomar cuidado são muito parecidos com outras formas de choque. Tá? Então, pulso fraco e filiforme, outros choques que também hipovolêmicos, paciente com um débito urinário ruim, tá? Taquicardia, taquipneia, choque compensado. Então, isso aqui é das coisas mais importantes para você pegar esses quadros logo no começo e não comer mosca. E daí a gente tem um pequeno raciocínio para fazer. Você vai, tudo bem, eu vou reidratar pra caramba esse cara, eu vou colocar feijão lá no caldo que estava cheio de caroço. E a gente tem 2 coisas que podem acontecer. Eu enchi esse cara de líquido, eu olhei de novo pro hematócrito desse cara e tá pior. Tem mais caroço do que tinha antes de eu colocar o líquido. Ou seja, esse cara tá com uma quantidade de perda para o terceiro espaço tão grande que está indicado fazer uso de expansor plasmático. Então eu preciso dar um jeito de puxar líquido de volta para dentro do vaso. E aí estaria feita a indicação de uso de albumina alcaloide. Por outro lado, pode acontecer de você fazer toda a reidratação e na hora que você olhar, você melhorou bastante o teu exame, o hematócrito ficou menos concentrado, em compensação o doente continua afundando. E aí é um risco, na verdade, do contrário, de você estar hiperidratando o doente e dele está evoluindo nas últimas horas com uma recuperação da tal da permeabilidade vascular, e se você continuar infundindo líquido, aquele pé no acelerador enlouquecido, você vai matar esse cara com excesso de água. Então é uma síndrome de hiperidratação. E então, dengue é uma doença que tem um caráter muito dinâmico e que você tem que acompanhar muito hora a hora para que você não derrape muito na curva e acabe depois perdendo esse doente. Tá? Pode passar mais um, meu amigo. Outras coisas que podem acontecer em dengue grave, né? Então podem ter lesões em órgãos-alvo inflamatórias que muitas doenças virais até podem dar. Então pode ter miocardite, pode ter endocardite viral, insuficiência cardíaca, pode ter, como a paciente que eu falei para vocês, a inflamação pulmonar maciça, pode ter alguns sintomas neurológicos também. Pode passar mais um. Aqui, como eu falei, eu me adiantei, síndrome de hiperidratação, pode passar mais um. Sintomas neurológicos, então as arboviroses foram reunidas nesse grupo porque queriam estudar alguns vírus com potencial de causar encefalite. Então, aqui você vai ver encefalite, meningite,
com padrão viral, irritabilidade e convulsão, que aparece com alguma frequência, e convulsão é um fator de gravidade importante para meningites, e as neurites e polineuropatias podem aparecer também com dengue, já vi algumas. Pode passar mais um. Como as pessoas ficam muito preocupadas por conta da plaquetopenia, o hemodderivado menos indicado na dengue é a transfusão de plaqueta. Então eu vou começar de baixo para cima. Você só vai considerar fazer transfusão de plaqueta com menos de 20 mil plaquetas, tá? E mesmo assim, nos casos de sangramento persistente não controlado, depois que você corrigiu fatores de coagulação no choque. Eu tive um paciente que eu estava contando lá no CTI antes de subir aqui, um camarada fuzileiro naval que estava com a perna em cima da cama, fazendo flexão no quarto com 3 mil plaquetas. Assintomático, 3 mil plaquetas, fazendo ali uma coisa que podia fazer um sangramento neurológico grave no camarada. Eu lembro de ter chegado no quarto e tem uma hora que até cobre, assim, essa, sabe o que você está fazendo aí? E aí o camarada, não, doutor, eu tô ótimo, cara, eu tô aqui, eu estou fazendo um exercíciozinho muito pequenininho, isso aqui não é nada e tal. Eu falei, você tem que ficar parado em cima dessa cama, cara, você tá maluco. Porra, não vai ao banheiro sem pedir licença pro pessoal do posto, e fica aí quieto e tal, não sei o quê. Então, nem todo mundo também que tem a plaqueta muito baixa é um paciente que está muito grave, tá? É um outro recado que a gente pode aproveitar a parte dos hemoderivados para passar. O Davi até me chamou a atenção de que num sangramento grave, em condições não dengue, estaria indicado transfusão de plaqueta com menos de 50 mil plaquetas. Então aqui, na verdade, a gente é mais rígido em não fazer a transfusão de plaqueta, tá? Na dengue, por conta daquele fenômeno autoimune que eu falei para vocês. Com relação aos demais, ao uso de plasma fresco ou de concentrado de hemácias, as indicações já são mais parecidas do que quando você tem sangramentos de outras causas, tá? Pode ir. Isso foi bem estudado, então também não estou tirando isso da minha cabeça. Isso aqui é o estudo que foi publicado no Lancet comparando transfusão de plaqueta com não transfusão, mostrando que não apresentou nenhum tipo de benefício e, na verdade, teve uma leve associação não estatisticamente significante com eventos adversos. Então, talvez você esteja fazendo mal ao doente mais do que bem. Pode mais um. Gente, tinha um slide em branco boiando na apresentação, desculpa. Duas coisas importantes. O primeiro, algumas características de dengue na criança, principalmente crianças mais jovens, não têm seus sintomas muito bem referidos e, às vezes, o primeiro sintoma que você vai detectar da dengue na criança já é um sintoma de dengue inflamatória, tá? Então, é uma doença de diagnóstico ainda mais difícil e mais desafiador na criança. Então, os pediatras merecem aí, digamos, prêmios ainda maiores por conduzir dengue na criança, que tem o diagnóstico ainda um pouco mais difícil. Nos menores, então, de 2 anos, os únicos sintomas podem ser choro persistente, irritabilidade, como várias outras doenças infecciosas febris. Existe um risco também grande, não só na criança como na gestante, que eu vou colocar no próximo slide, também de agravamento súbito. Pode passar mais um. Então, na gestante a mesma coisa. Na gestante os quadros graves são muito dramáticos, porque a gente tem um arsenal terapêutico para realmente lidar com dengue muito limitados, né? Tratamento, a gente está falando basicamente de tratamentos de suporte. E existe uma coisa na gestante que é a síndrome hipercinética da gestação, que você pode misturar com os casos graves da síndrome de permeabilidade vascular da dengue e você vê o potencial de casos graves na gestante são ainda maiores, tá? Tem essa recomendação, gestantes com sangramento independente do período gestacional devem ser questionadas com relação à presença de febre, histórico de febre nos últimos 7 dias e investigadas para dengue, principalmente nos períodos epidêmicos e de alta incidência da doença. Eu coloquei aqui laboratório, mas na verdade são algumas dicas de diagnósticos diferenciais
Então, para pacientes com síndromes febris, lembrar que apesar das arboviroses em geral não terem sintomas respiratórios, muitas doenças que classicamente os têm também podem não apresentar eventualmente. Então, você pode ter um camarada com influenza ou Covid, sem sintoma respiratório predominante, e essas doenças entrarem no diagnóstico diferencial de um camarada com dengue, né? Hepatites virais, malária, são doenças de febre mais prolongada. Eu diria que se você está atendendo um paciente com dengue, você tem dengue. Se você tem febre há mais de 7 dias, não é dengue. Você não vai ver um paciente com dengue com 14, 20 dias de febre. Tá? Pensem em diagnósticos alternativos. A fase febril da dengue é uma fase mais curta. Uma febre subaguda, uma febre crônica não é dengue. Pensem em outra coisa. Síndromes exantemáticas febris, tem toda uma gama de doenças exantemáticas possíveis. Na criança, pior ainda. Então, aqui tem basicamente os diagnósticos diferenciais de síndrome de mononucleose e algumas doenças mais comuns na infância. Síndromes hemorrágicas febris, muito comum, e já teve na mídia há bem pouco tempo. A gente teve um grande surto de febre amarela em 16, 17. Leptospirose está sempre na região, ainda mais com as épocas de chuva que a gente... sempre as épocas de chuva aqui, né? Imagina. Desculpa. E rickettsiose também teve na mídia durante bastante tempo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas doenças. Existe mais de uma febre hemorrágica. Síndromes dolorosas abdominais, síndrome de choque, essas são doenças que o pessoal da emergência costuma estar mais ligado, né? Causas de abdômen agudo, doenças febris mais graves do sistema nervoso central. Então, a gente tem que ficar atento para o diagnóstico diferencial. Mais uma, meu amigo. Aqui, basicamente, o que a gente espera de alteração, um leucograma bem típico de doença viral. Eu gosto de chamar a atenção que, às vezes, a gente consegue observar linfócito atípico no hemograma da dengue, que é uma coisa que geralmente chama atenção para CMV, para Epstein-Barr e tudo mais. As pessoas ficam um pouco mais ligadas nisso quando vem linfócito atípico, pode aparecer em dengue também. Proteína C reativa não é necessária para você fazer acompanhamento de paciente com dengue. Plaqueta, todo mundo já fica bem ligado. TJ, TGP, é interessante que as pessoas lembram que dengue pode causar hepatite, mas esse dado é bem bacana. A imensa maior parte das vezes, o limite, a apresentação de aumento de transaminase só vai até 10 vezes o valor superior. Então, mais ou menos até 500, 400, 500. Se você vê um paciente com febre aguda, com transaminase 1000 ou mais, você vai pensar mais em hepatites e doenças que têm mais esse padrão do que em dengue, mas no meio de uma epidemia você vai testar todo mundo para dengue. Alteração de coagulação e avaliação de eletrólitos ureia creatinina. Da mesma forma que os pacientes mais velhos têm uma chance grande de virem já desidratados, o que vai piorar a evolução da dengue quando é uma dengue mais grave. Então, são outras coisas que a gente tem que estar atento. Mais um. Oba! Não. De valor, nunca li nada. Dengue pode aparecer. Febre amarela, assim, eu falo muito que tanto a dengue quanto a febre amarela são flavivírus, eles têm um componente fisiopatológico muito parecido. E a febre amarela tem uma grande predileção assim, por sistema retículo endotelial, ela faz mais icterícia em geral do que dengue, mas dengue pode fazer quadros ictéricos também. A gente tem visto vezes 10, 15 de bilirrubina e geralmente a leptospirose. Sim, entra no diagnóstico diferencial, mas febre amarela e leptospirose fazem mais a apresentação ictérica do que dengue, realmente mais, bem mais. Aqui então, voltando para a história da doença bifásica, mostrando que a febre é mais na fase febril. Se você tiver uma febre muito alargada para não pensar tanto em dengue, aqui ele coloca bem marcada a divisão delas, mas você pode ter um espacinho de fase febril para fase crítica. As alterações de plaqueta e hematócrito, como a gente descreveu, fazem parte da fase crítica, não da fase febril. E a gente vai falar um pouquinho aqui de teste diagnóstico. Pode passar mais um. Então,
Na fase aguda, na primeira semana de sintomas, os 2 exames indicados para fazer diagnóstico de doença são antígeno NS1 e PCR, tá? Pô, Rodrigo, PCR, caramba, que troço chique, né, cara? Não tem PCR. O LACEN está fazendo PCR de 100% das amostras que a gente está mandando para eles, porque a Biomanguinhos na Fiocruz começou a produzir o PCR. Tá? Então, hoje, mesmo que você não peça e mande uma amostra para o LACEN, vai ser feito PCR nessa amostra. A gente não consegue usar muito sorologia nos primeiros dias, porque você precisa de tempo para produzir os anticorpos, então é uma coisa para depois, né? Geralmente a gente colhe sorologia depois do 5º ou depois do 7º dia de doença, mas tem uma coisa interessante, se o camarada já teve dengue antes, e né, em locais que tem muita dengue, muita gente já teve dengue antes, você inclusive pode ter o IgG nas infecções secundárias, começando antes do IgM. Tá? Então você pega, você olha assim e fala, putz, de repente é outra coisa, só tem IgG aqui e aquele exame, teoricamente, é um exame de uma pessoa com dengue. Tá? Isso por conta do fenômeno de quando você encontra com um patógeno, que você já tem a apresentação de antígeno dele feita, você tem a multiplicação de anticorpos ali para aquele fenômeno de expansão clonal e você produz IgG antes de produzir o IgM. Pode passar mais um, meu amigo. Então, esse aqui é o kit da Biomanguinhos, que está sendo feito no LACEN. Quando a gente fez uma apresentação de epidemiologia lá no CREMERGE, o camarada do LACEN estava lá e teve a oportunidade de falar um pouquinho que eles estão fabricando, que eles não sabem se eles vão ter em quantidade ilimitada até o final da nossa curva epidêmica de dengue, mas por enquanto eles estão fazendo de absolutamente todo mundo, mesmo que você não peça. Pode passar mais um. Quanto tempo sai o resultado? Sai o resultado em um dia. O negócio é a amostra chegar lá e começar a ser processada, né? Porque aí, dependendo, né? Mas o resultado sai bem rápido. Essa é a classificação do Ministério da Saúde e ela tenta dividir os quadros da dengue grave dos demais e coloca as condutas. Então, são algumas das últimas coisas que a gente vai ver no nosso treinamento. Então, vocês estão guerreiros aí, focados e sensacional, só para continuarem aí com a gente. Mais um, meu amigo. Então vamos lá, está aqui o nosso novo fluxograma. Grupo A é o camarada que tem dengue, não tem nenhum sinal de alarme e ele não tem nenhum fator de risco para doença grave. Não é um camarada muito idoso, ele não é um camarada com comorbidades, ele não tem risco social, ele é um camarada que você não tem nada que te preocupe. No grupo B, esse camarada continua sem sinais de alarme. A única coisa que vai diferenciar o grupo A do grupo B é que esse camarada tem comorbidades, ou é um camarada mais idoso, ou ele tem um risco social, não tem quem tome conta dele. Então, esse grupo B são pacientes de risco, não são apresentações de doença diferentes. É a mesma doença com pessoas de risco no grupo B. Grupo C e grupo D também vai ser fácil. Grupo C tem um daqueles sinais de alarme que a gente viu e o grupo D tem algum daqueles sinais de dengue grave, que vai levar o paciente para terapia intensiva. E de uma forma geral, o grupo A você vai devolver para casa, o grupo B vai ficar 48 horas em observação com você. Desculpa, o grupo B vai fazer um hemograma e você vai reavaliá-lo e depois você vai liberá-lo. O grupo C vai enfermaria, grupo pelo menos 48 horas e grupo D, unidade de terapia intensiva. Mas vamos dar uma olhadinha conduta por conduta, de grupo por grupo. A divisão e a classificação dos grupos ela é relativamente fácil e as pessoas na emergência só geralmente não saem fazendo essa classificação, registrando tudo no prontuário e tudo mais. Acabam que dão uma olhada e depois vão tocando a coisa meio de cabeça. Quando o bicho está pegando, isso sai no automático maravilhosamente. Na hora que começarem os casos do ano seguinte, já está tudo embolado de novo. Vamos lá, meu amigo. Então, vamos lá. Grupo A. Grupo A, camaradas, sem sinal de alarme e sem risco. Exames complementares que você achar que deve, não é obrigatório pedir nenhum tipo de exame. Repouso, dieta e hidratação oral. Sintomático, orientação, medida de prevenção, notificar o caso, não esquecer do SINAM e liberar esse camarada. Esse é o mais fácil. Mais um.
No grupo B, você já vai ter pelo menos um hemograma obrigatório. O resto fica a seu critério, de acordo com o que você viu e encontrou naquele doente. Avalie o resultado em 2 horas ou 4, deixa esse camarada em observação fazendo a reidratação oral até chegar ao resultado dos exames e medicação sintomática. Se esse camarada tiver hemoconcentração ou um dos sinais de alarme que aparece durante esse período, você já joga ele no grupo C e conduz ele como grupo C dali para frente, acaba internando ele ou deixando ele em observação 48 horas. Hematócrito, se o hematócrito depois estiver normal, mesma coisa do grupo A. Prevenção, orientação, liberação para domicílio e notificação do caso. Tá? Então, grupo B, hemograma, e esse hemograma que vai te dizer se você joga ele para o grupo C ou não. Grupo C, reposição volêmica imediata, 10 ml por quilo de soro fisiológico na primeira hora. Então, esse é o camarada que está hemoconcentrado ou tem alguns daqueles sinais que mostram que ele tem a síndrome de permeabilidade vascular da dengue. Ele tem um daqueles sinais de alarme. Então, você já vai colocar mais caldo naquele feijão e fazer bastante líquido para esse camarada. Esse camarada vai ter indicação de ficar em acompanhamento por 48 horas no hospital, seja via internação ou seja ficando em observação 48 horas. Ele vai ter todos esses exames obrigatórios. Fazer a avaliação hepática, de como é que está a albumina dele transaminases, fazer um ultrassom abdominal e um raio-x de tórax e os demais conforme necessidade. Reavaliar o camarada depois do exame e da reidratação e daí você vê como é que ficou o hematócrito. Se ele não melhorou, você vai fazer essa reidratação mais vezes, você vai ter um limite ali de 20 ml por quilo em 2 horas e você pode repetir até 3 vezes essa fase de expansão, fazendo hematócrito entre cada etapa. Tá? Se melhorou, existe uma indicação de dose de manutenção dessa hidratação até passarem essas 48 horas e aí depois você, estando tudo bem com ele, você libera. Pode passar mais um. E o grupo D, que é o grupo mais complexo, então o grupo que vai ali para terapia intensiva, esse camarada realmente está muito mal com choque, esse faz uma super expansão com o dobro da quantidade de líquido em 1/3 do tempo. Né? Se necessário, repetir 3 vezes. Ficar reavaliando bastante, colhendo bastante exame. Então, de novo, é uma doença bem dinâmica, que pode evoluir tanto para a necessidade de expansor plasmático, quanto para síndrome de hiperidratação rápido. Esse camarada pode melhorar e ele volta a ser avaliado como grupo C e na persistência do choque fazer aquele raciocínio de síndrome de hiperidratação ou necessidade de expansor. Tá? Ou se ele vai melhorar e vai evoluir ali para o grupo C. Na presença de coagulopatia, avaliar a necessidade de uso de plasma fresco, lembrar do uso de concentrado de plaqueta, que tem todas aquelas restrições que a gente já falou. Pode passar mais um. Estamos no finalzinho. Se o hematócrito estiver em queda, avaliar se o camarada estiver descendo a ladeira ainda, síndrome de desconforto respiratório, ICC, investigar hiperidratação, e aí a conduta para hiperidratação, redução da oferta de líquido, uso de diurético, e aqui as indicações de reduzir a oferta de líquido para o camarada. Né? Se ele estiver melhorando e você tiver sinalização disso nos teus exames laboratoriais e na clínica dele. Pode passar mais um, meu amigo. Beleza, passamos então pelas classificações, ficamos craques nas condutas, então umas coisinhas que que eu gostaria de tentar passar para vocês, e uma delas até que não está no guideline nem do governo, nem do Ministério da Saúde. Então, esse aqui é um clássico, não usar anti-inflamatório e outros antiagregantes para fazer tratamento sintomático. Né? Beleza, estou preocupado ali com aquelas plaquetas, com risco de sangramento, não vou passar nada que propicie sangramento. Evitar o uso de paracetamol por conta do risco de hepatite medicamentosa do paracetamol. Eu botei 3 asteriscos lá porque isso aqui é uma coisa 09169727767, que é o meu CPF. O paracetamol está no documento do Ministério da Saúde, está no guia da Organização Mundial da Saúde como
uma das principais opções de medicação sintomática, mas a gente está falando de uma doença que causa hepatite, de uma droga que causa hepatite com frequência. Né? Tem muitos colegas aqui mais velhos que eu que certamente já viram muitas hepatites medicamentosas da mesma forma que eu vi com paracetamol. Então, se você puder usar dipirona, eu super recomendo. Se você não puder, paciência, não vai usar anti-inflamatório, não vai usar ibuprofeno, aí a gente parte para o paracetamol. Em muitas séries de casos, parece que não teve desfechos gritantes em direção a óbito, em direção a isso tudo, mas não custa nada a gente evitar sabendo que essa associação existe. Lembrar que não é porque o camarada tem um sinal de alarme que ele necessariamente é obrigado a fazer essa reidratação venosa. Ele pode fazer essa reidratação oral. Inclusive, se ele puder, é super legal você fazer via oral e fazer com que o camarada consuma aquela quantidade de líquido naquela quantidade de horas. Então, aqui está um artigo agora de 2023 de alguns colegas falando sobre a utilização de paracetamol na dengue e comprometimento do fígado. Quem tiver curiosidade, super vale, deixo como recomendação de leitura. Pode passar mais um, meu amigo. Estamos no final. Então, beleza. E quem usa antiagregante por outras coisas? Então, o camarada que colocou um stent farmacológico, o camarada que colocou um stent convencional, alguns deles fazem uso crônico de AAS. E, na verdade, é bem comum, né? Para algumas outras doenças. Então, você só vai suspender o antiagregante quando as plaquetas estiverem menos de 30 mil. Senão, você deixa o antiagregante lá, tá? Pode passar mais um. E o cara que toma duplo antiagregante, né? Então, é o cara que fez o stent farmacológico ou convencional há realmente muito pouco tempo. Sempre que possível, manter. Qual é a diferença? Suspende abaixo de 30, ou seja, a mesma coisa. Acima de 50, acompanha o camarada com hemograma diário, como se ele fosse do grupo B, mesmo que ele não seja. Mas também, se ele colocou isso tudo, a chance de ele ter outras comorbidades é grande. A diferença é essa aqui. Se o camarada tiver entre 30 e 50 mil plaquetas, observe esse cara 48 horas no hospital. Então, ele meio que entra no grupo C, mesmo que ele não tenha sinais de alarme. Tá? Esse é o único cuidado com esses caras que usam dupla antiagregação plaquetária. Manda mais um. E o camarada que usa anticoagulante formal, né? O cara que teve uma trombose vai ficar 6 meses anticoagulado. Tá? Então, controle ambulatorial com plaquetas acima de 50 mil, com plaqueta entre 30 e 50. Admite o paciente, então interna o paciente, suspende o anticoagulante, passa a fazer uso do Clexane e com plaqueta menor do que 30 você suspende e só fica avaliando como é que está a plaqueta diariamente dele. Faz o hemograma dele diário. Pode passar mais um. E os... Oba! Só, você está falando do Farfarinha e do Xarel. Passa mais. E os novos anticoagulantes. Avalia a suspensão de acordo com o risco-benefício. Quando a suspensão não for uma opção de jeito nenhum, os pacientes continuam com a terapia acima de 50 e se tiver abaixo de 50, você pode fazer a mesma coisa de substituir o anticoagulante e observar o cara diariamente. Então, uma coisa relativamente parecida, tá? Lembrar de observar de acordo com a droga, a meia-vida da droga. Mais um. Estamos no finalzinho do finalzinho. Eu não contei para vocês, mas a história da plaqueta tem uma exceção, que é o camarada com uso de duplo antiagregante. Então, no caso fala dupla antiagregação rápido 3 vezes, não é fácil. No caso de dupla antiagregação, a gente pode fazer uso da transfusão de plaqueta caso o camarada tenha algum sangramento, sem necessariamente ser aquele sangramento que a gente falou, grave com correção. Tá? Então, é a única exceção em que se considera de uma forma um pouco mais precoce a transfusão de plaqueta. Beleza. Pode passar mais um. Então, alguns desses aqui a gente falou. Cuidado com a transfusão de plaqueta.
Não use anti-inflamatório ou corticoide, eles podem aumentar o risco de sangramento. Não usar solução salina 0,45, usa soro fisiológico 0,9. E dê preferência para hidratação oral sempre que possível, para a gente fechar então as nossas condutas. Pode passar mais um? Quando dar alta hospitalar, o camarada estável após aquelas 48 horas que você internou ele para observar, quadro clínico sem sinal de gravidade, hematócrito corrigido sustentado por 24 horas e plaqueta em elevação e acima de 50 mil. São os critérios de alta hospitalar para dengue. Pode passar mais um? E aí eu queria falar então para vocês de vacinas da dengue. A gente tinha uma vacina que foi descontinuada agora no final de 2023, que era essa vacina aí, a Dengvaxia da Sanofi. Era uma vacina quimérica. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que era uma vacina quimérica. Ela tinha uma eficácia razoável, 60 e poucos % para dengue. Um lugar que tem dengue para caramba, você reduzir em 60%, muito legal. Era quase que uma Coronavac para dengue, de certa forma. Ela foi descontinuada porque a gente ganhou uma vacina melhor. E ela também nunca fez muito sucesso, porque nos pacientes que nunca tiveram dengue e fizeram a vacina, quando eles passaram a ter um caso, eles tinham um risco maior de evoluir para dengue grave. Então não era todo mundo que podia sair fazendo a vacina, você tinha que fazer uma investigação sorológica para poder indicar a vacina com mais segurança. Ela foi descontinuada, a vacina da Sanofi. Pode passar mais um? A vacina que está sendo utilizada agora é de um fabricante japonês chamado Takeda, chama Qdenga, que também é uma vacina quimérica, que no próximo slide eu vou explicar o que é. Esse aqui é o estudo de validação dela, que foi publicado no New England, e ela tem uma proteção muito legal para os sorotipos de dengue, né, aproximadamente 80%, com algumas considerações. Eficácia contra hospitalização, um espetáculo. Passa mais um. Só para explicar o que é uma vacina quimérica. Você tem um vírus de base e você tira um pedaço do vírus com as proteínas mais importantes, que na verdade são as proteínas do antígeno, e você troca por proteínas que você queira induzir. Então o que a vacina, por exemplo, antiga, era um vírus de febre amarela, que ele tirava um pedacinho do vírus e colocava um pedacinho de dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, misturava aquilo ali e era a vacina que você tomava. Essa aqui, o backbone, né, o esqueleto da vacina, é um dengue 2. Então, volta rapidinho. Então, essa eficácia muito maior que vocês estão vendo aqui no dengue 2, pode passar de novo, é porque você apresentou todas as proteínas do dengue 2 através da vacina e entregou de bandeja os antígenos mais importantes dos demais. Então, ela tem uma performance melhor para dengue 2. Pode passar. Aqui estão os desempenhos dela para doença por dengue e aqui para internação em dengue grave. Esses camaradas que tiveram mais doença foi o grupo placebo e esses camaradas o grupo que foi vacinado. Por que tem duas linhas em cada um? Porque eles separaram para estudar esse fenômeno da dengue mais grave em quem teve ou quem não teve dengue. Então, isso aqui são os camaradas que eram soronegativos e os que já tinham evidência de uma dengue passada. Tá? Essa vacina e a vacina do Butantan, que eu vou falar daqui a pouco, não tem esse problema. Tá? Então você pode fazer, o cara já teve dengue, o cara não teve dengue, ela é segura igual para os dois, que é uma coisa que tem até algumas fake news circulando nesse sentido. Então, mensagem aqui é que a vacina, ela funciona muito direitinho, é uma boa vacina para prevenir doença e principalmente para prevenir doença grave. Pode passar mais um? Aqui estão os números. Pô, Rodrigo, eu não quero ver essa quantidade de número. Por que você está mostrando essa desgraça? Estava ótimo quando estava 80%. Os números de dengue 3 e dengue 4 são muito pequenininhos, olha. 3 para 11 casos, 1, 0. Ou seja, no estudo da vacina, praticamente não tinha dengue 3 e praticamente não tinha dengue 4. Então os resultados são muito modestos para a gente super afirmar, olha que espetáculo para dengue 3 e dengue 4. Então o que vai acontecer é que a gente vai ter que esperar o uso dessa vacina em situações em que tenham surtos por dengue 3 e dengue 4 para a gente poder afirmar isso categoricamente, apesar da gente não ter grandes motivos para achar que vai ser muito diferente do dengue 1, por exemplo. Tá? Pode passar mais um.
essa é a última que eu vou mostrar para vocês. A vacina anterior já foi apresentada e aprovada para a Anvisa em uso no Brasil, e essa foi publicado agora, em fevereiro de 2024, o uso da vacina do Butantan, com o grupo do Butantan, do infectologista, do professor Calas, e excelente resultado, 80% para todos os sorotipos, mesma coisa, a gente não teve tipo 3, tipo 4 aqui no Brasil circulando direito, então ele também não conseguiu avaliar. Uma baita de uma vacina, uma dose só, não foi apresentada ainda para a Anvisa, mas será em breve, e quem sabe então a gente tem uma vacina em dose única com cerca de 80% de proteção para todos os sorotipos. Então, excelente notícia aí no radar da dengue. Pode passar mais um. Estamos quase na metade, gente. Quase na metade. Brincadeira, é o último. Então, só para lembrar para vocês que a prevenção da dengue, na verdade, é uma prevenção totalmente multi, assim. Então, tem combate ao mosquito vetor, tem toda a ação dos agentes comunitários de saúde e também tem repelentes. E as pessoas colocam os repelentes enlouquecidíssimos, assim. Os repelentes que têm alguma orientação são esses, sendo que citronela, os 3 que estão na Anvisa, que foram aprovados para uso e estudados a sua eficácia, DET, icaridina e IR3535. Adoro esses nomes fáceis de lembrar, né? É um espetáculo. O que eu gostaria de falar para vocês? Esses 2 primeiros, DET e icaridina, aprovados para crianças a partir de 2 anos de idade. Esse R3535 ele já aparece mais um hidratante, pode ser usado em crianças a partir de 6 meses. Então, para os muito pequenininhos, tem essa opção de uso. A outra coisa é que, tem que ler o rótulo daquela desgraça, porque o tempo de aplicação é totalmente diferente entre os repelentes. Isso pode ser por característica do produto, então vocês vão ver que icaridina, em geral, são longos períodos de aplicação e também da concentração. Então, por exemplo, aqui eu acho que não tem, mas eu acho que eu vi um que era DET 20%, agora não lembro se era 20 ou 15%, que o rótulo orienta 8 a 10 horas também. Então pode ser que o teu repelente seja super eficaz, com um produto super validado na Anvisa, que funciona, e você está super reaplicando ele errado porque você não está de olho na concentração e no tempo de ação que o fabricante está te dando. Tá? Então só prestar atenção nesses detalhes para a gente conseguir manter aí nossas famílias e nossos pacientes e todo mundo seguro. E agradecer, meus amigos, a vocês e tentar responder as perguntas, porque vocês fazem perguntas muito difíceis. E agradecer também aos meus 2 colegas que me mandaram alguns slides. Os slides mais coloridos são da Tânia Vergara, que é a nossa ex-presidente da sociedade, muitíssimo minha amiga, e o Marcos Davi, que trabalha com a gente lá na diretoria da CERJ também. Muito obrigado pelo convite, é um prazer para mim estar aqui de novo. Vocês aguentaram firme. Perguntas, amigos? Não há? Alívio, né? Por 1h30, cara, demorou. Tal. A vacina está liberada para que 10 a 14 anos. E só. Porque é muito pouca dose.